Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber em nossos estúdios o policial militar, músico da banda do CPI 5 e musicista autodidata, especialista em violão clássico, Sargento Kelvin Borrero. Obrigado por aceitar o nosso convite, Sargento. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Sargento, nós sabemos que a música faz parte da sua vida, mas queremos saber, primeiramente, como se deu o seu ingresso na Polícia Militar. Em 91 eu servi as Forças Armadas, 4º Comar, Força Aérea Brasileira, lá em São Paulo, bairro do Cambuci. A partir dali surgiu um amor pelas instituições, as Forças Armadas, Polícia Militar, as Forças Auxiliares. E em 94 já estava um pouquinho familiarizado com o militarismo, dentro da instituição, Militar. O ambiente militar, e ingressei na Polícia Militar em 94. Eu fui prestando alguns concursos internos, cabo, sargento, e hoje a polícia me deu essa oportunidade de poder ser sargento e servir dentro da banda da Polícia Militar. Atualmente, inclusive, você faz parte da banda da Polícia Militar aqui de São José do Rio Preto. Qual é o instrumento que você toca, sargento? Flauta transversal, essa daqui, e o flautim, ou pícolo, que são os instrumentos que eu ajudo. E nós podemos ouvir os dois instrumentos? Sim. Nós vamos começar então pela flauta transversal. transversal? Flauta transversal em dó. Isso aqui a flauta transversal, ela é utilizada em várias formações, orquestra, banda, grupos de jazz, choro. E na banda, essa aqui eu utilizo mais em eventos assim onde a gente toca sentado, retreta, apresentação que mescla popular com erudito, algum solo mais suave, é essa aqui que entra. Essa daqui já utiliza mais em solenidades militares. Ela chega até a encobrir um pouco os instrumentos que tocam mais forte na banda. Ela dá um brilho diferenciado, parece um passarinho dentro da banda, Poderosa, pequenininha assim, mas poderosa. Então, um exemplo da flauta transversal seria isso aqui. Muito bem, a introdução do hino nacional. A introdução do nosso lindo hino nacional brasileiro. Agora vamos ao flautim. Flautim, ela soa 1/8 da flauta, Por isso que o som é mais agudo. Vou fazer aqui não precisa nem falar que todo mundo vai conhecer. Muito bom. Sargento, eu gostaria agora que você nos dissesse. Fale-nos um pouco sobre a sua origem, de onde vem essa vocação pela música. Bom, eu venho de uma família assim, onde sempre cultuou a boa música, O meu pai, a minha referência é meu pai. Era músico? Ele é músico. Está vivo, músico, graças a Deus. Vivo. Meu pai, ele é oboísta, O meu pai, ele foi profissional de informática durante 33 anos. Nada a ver com música, Nada. Mas um amador, assim, músico amador, nível profissional, Eu sempre tive ele como referência. O meu pai estudou violão erudito no Conservatório Vila Lobos, em São Paulo, acho que de 74 a 78. E na época foi o melhor aluno que teve lá, Teve muitas referências, menção honrosa e tal. E ele aprendeu de forma autodidata o oboé na igreja. Nós somos evangélicos, E aprendeu o oboé. E ele é um oboísta, eu considero assim um excelente oboísta. A sonoridade do oboé do meu pai não fica devendo nada para profissional nenhum. O oboé geralmente é um instrumento bem clássico, Bem Essas clássico. filarmônicas. Isso. É da família das palhetas duplas, Então, um som maravilhoso, muito... É diferenciado, o som do oboé é diferenciado.
e o violão. Então, essa origem, eu comecei a estudar com meu pai aos 10 anos de idade. E na igreja, né, tinha uma escolinha Você já gostava da já música? gostava. Comecei com a Aham. flautinha doce, né? Estudei um ano, aí tudo com disciplina, meu pai me ensinando, né? A teoria na igreja e o meu pai dando aula prática da flauta doce. Aquilo foi uma sementinha, eu considero isso até hoje, né? A leitura musical, o sopro, o dedilhado do instrumento. Um ano eu parei, abandonei, né? Sabe como que é? Moleque, né? Criança, vai fazer coisa de criança. Mas com 16 anos eu comecei a prestar atenção em alguns LPs que tinha em casa, de Lermando Reis, André Segovia, Barbosa Lima, John Williams, Dua Sade, Sebastião Tapajós, uma infinidade de violonistas assim que eram e são referências até hoje, né? E aí começou o interesse pelo violão. E meu pai tinha parado de estudar nessa época. Eu voltei, pedi para o meu pai, me ensina, né? Eu quero aprender o violão, eu acho que é isso que eu quero tocar desse jeito, né? E meu pai falou, você tem certeza? A flautinha doce você parou, o violão é mais difícil, você vai... Eu quero. Até que meu pai começou a me ensinar. Estudei um ano com meu pai, o violão erudito, clássico. E a partir dali, eu segui sozinho, né? Esse foi meu início. Mas não deixou de tocar a flauta. Não, a flauta, essa aqui eu aprendi depois. Foi um pouco antes de entrar na polícia. Ah, tá. Graças à base que a flauta doce me deu. A flauta doce Foi parece o que início não, de tudo. mas ela deu uma base para isso aqui que... Até assim, o próprio gosto pela música. Exatamente. Tá certo. Agora, falando em flauta e em violão, né? Quais as influências e referências que você pode nos dizer de cada instrumento, da flauta e do violão? Da flauta, a flauta transversal, para quem é brasileiro, é impossível não ser influenciado pelo nosso grande mestre Altamiro Carrilho. Na área do choro, acho que não teve igual, né? Teve outros similares, mas assim, para mim, pelo menos, e para muita gente, muitos flautistas que eu conheço, Altamiro Carrilho é uma referência. No erudito tem Jean-Pierre Rampal, francês, né? Já falecido também, assim como saudoso, né? Como Altamiro Carrilho. Tem um irlandês hoje aí que tem uma sonoridade que é uma maravilha. O timbre que ele tira é o James Galway, irlandês. Eu tenho como referência também. E tem outras flautas, né? A flauta pan, né? Aquela flauta que tem vários Peruana, tubos. Isso, tipo estilo a andino, flauta né? pan é um pouco diferente, né? É. Os romenos, inclusive, eles se destacam muito nessa flauta pan. Ah, certo. Acho que é sampoia, salvo engano, que é a flauta que os peruanos, nossos irmãos aqui vizinhos, eles tocam. É que eles falam pan também, a gente fica mas eles confunde, tocam, né? eles dominam, eles são muito bons, né, na execução desses instrumentos. Mas os romenos, a flauta pan, eles dominam, eles têm uma cultura muito forte em cima dessa flauta pan. E eu me inspirei muito, eu não toco, não tenho essa flauta, eu adquiri uma ainda, se Deus quiser, mas o Jorge Zamfir, romeno, é uma referência também na questão de interpretação dessa flauta pan. Uma curiosidade, sargento, as flautas, tanto essa transversal em dó como a outra, uma oitava acima, a flautim, elas são usadas mais em filarmônicas, em grandes orquestras? Sim, tanto uma quanto a outra, né? Essa daqui é um instrumento, tem muitos concertos escritos para flauta, né? Flauta. Mozart, adaptações, mas tem muita coisa escrita, o material é extenso para flauta. Erudito. Né? Difícil quem toque tudo, né? Agora nós vamos falar de uma pessoa que talvez você o considere muito. Nós vamos falar do contato que você tem com o maior historiador do violão, o Ronuel Simões. Fale-nos um pouco. É até difícil falar, porque é saudoso Ronuel Simões, né? O Ronuel Simões, ele, em parceria com Isaías Sávio, né? Há algumas décadas atrás, foram praticamente o que eu li, o que eu aprendi, conversando com ele quando era vivo, inclusive, eles foram os primeiros fundadores de escolas de violão erudito no Brasil, que não tinha. O Isaías Sávio, uruguaio naturalizado brasileiro, né? Foram parceiros. O Isaías Sávio tem uma literatura maravilhosa, um material pedagógico até Isso hoje. foi em que época, sargento? Olha, dessa instituição, dessa escola? Acho que, se eu não me engano, foi na Praça Ramos. Acredito que posso estar enganado, década de 30, de 40. Poxa, é antigo. Eu acredito que por aí, ou até 50, entre 30 e 50. E até hoje, quem estuda o violão erudito passa pelo material do Isaías Sávio. Do Isaías. Métodos, estudos, peças.
que quem deu continuidade depois foi o Henrique Pinto, que foi aluno dele, saudoso também, e deu continuidade no trabalho pedagógico do violão no Brasil. Entendi. Né? Uma figura também que todos os grandes violonistas passaram pela mão do Henrique Pinto. Tá certo. A gente está vendo o sargento, a gente está vendo aqui os instrumentos, nós estamos vendo o violão clássico. Você vai tocar uma musiquinha para a gente, tá? Para a gente saber o que é uma música clássica. Só que eu gostaria que você nos explicasse qual é a diferença de se tocar um violão clássico e um popular. O violão popular é o que a gente está mais acostumado a ver, é a pessoa cantar e tocar, né? O violão clássico, ele não muda nada no instrumento. São 6 cordas, a mesma afinação, só que a maneira de tocar, os arranjos, a maneira de empregar a técnica para a execução das músicas é um pouco diferente. E que você vai fazer agora. O violão que vai cantar. É o que você vai fazer agora. Que a gente pede para você, inclusive, interpretar alguma coisa que você conhece, exaltando, obviamente, alguém que você já teve como referência. Isso. Eu vou tocar uma música aqui, foi composta pelo violonista Duarte Costa, saudoso violonista Duarte Costa também. Eu compararia ele com, se fosse o Isaías Sávio no Brasil, foi o Duarte Costa em Portugal. E esse Duarte Costa foi um exímio violonista, tem acho que um vídeo só dele na internet. Se alguém pesquisar lá, Duarte Costa, violonista português, tem um vídeo lá em preto e branco, dá para ter uma ideia, ele explicando sobre os métodos dele, tocando alguns fragmentos de peças eruditas, né? E ele compôs uma música, é uma dança portuguesa, que chama Chula. Essa dança portuguesa, ela foi feita foi feita em homenagem a esse Ronuel Simões. Ronuel Simões. O Ronuel Simões morava no bairro do Bexiga, em São Paulo, né? E eu não falei, mas o acervo dele foi talvez o maior acervo violonístico do mundo. Foi amigo do Villa-Lobos, que foi violonista do Villa-Lobos, pouca gente sabe. Segovia, Dilermando Reis, o Garoto. Esses violonistas aí eram amigos dele, assim, de tocar, assim, fazer Ainda mais ali no Bexiga, né? Que é o reduto de artistas, realmente. Eu frequentei a casa dele durante 10 anos e lá tive a oportunidade também de conhecer grandes violonistas, né? E de tudo quanto é canto do mundo, que vinham lá os sábados à noite só para tocar, conversar, comprar discos, LPs, material histórico do violão e dança portuguesa. Vamos lá. Bravo. Obrigado. O telespectador hoje está saboreando 2 instrumentos e um instrumentista muito especial, que é o Sargento Kelvin. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Sargento, e a gente volta já já com mais explicações sobre música e sobre os instrumentos, ok? Ok. Câmara Cidadania, em 1 minuto só. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. E você já sabe, você pode acompanhar
esse programa e outros também da grade de programação acessando o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos hoje num papo muito gostoso e musical com o sargento Kelvin Borreiro, da Polícia Militar aqui de Rio Preto. Ele é músico autodidata e hoje está nos mostrando a performance da flauta, que ele obviamente toca na banda da Polícia Militar, e também do violão clássico. Sargento, nós temos dois nomes aqui, Ivan Pascoito e Edson Lopes. O que eles representam na tua vida? Ivan Pascoito, assim, quando eu comecei a estudar o violão, a gente frequentava muitas lojas de música atrás de partitura, arranjo. Eu quero tocar, um exemplo, Love Story no violão, onde eu acho? Aí tem as casas de música lá em São Paulo, Irmãos Vitali, né? Geralmente eles dispõem de partituras avulsas, álbuns de arranjos para violão de qualidade, né? E estudando o violão e indo atrás desses arranjos, eu me deparei com vários arranjos que eu vi que tinha qualidade, né, nas adaptações para violão, do Ivan Pascoito. E comecei a tocar muita coisa dele, né? E frequentando a casa do Ronel Simões, um certo dia lá, eu estava tocando arranjos dele e uma pessoa que estava do meu lado também, que frequentava a casa dele, né, nos saraus, né, que tinha lá de violonistas, vendo que eu tocava muito arranjo dele e que eu gostava, admirava os arranjos dele, como muitos violonistas que estudam o violão conhecem o trabalho dele, sabe que ele é muito criterioso para escrever para violão. Falei, você sabe quem que é aquele que está ali, ó, sentado aqui? Não, é o Ivan Pascoito. Aí deu aquele, né, puxa vida, é uma pessoa que a gente admira o trabalho, né? Eu estou tocando para ele sem saber, né? Na frente Mas aí depois eu fui conversar com ele, né? Eu era menino na época, eu comecei, acho que eu devia ter uns né, uns 18, 19 anos. Né? Tocando os arranjos dele, fui conversar com ele, dar os parabéns e demonstrar minha felicidade por estar conhecendo, saber que ele frequentava ali também. E a partir dali eu comecei a estudar os arranjos dele, ficamos amigos, né? E inclusive nos links meus no YouTube, eu separei em três links os meus vídeos. Um deles está arranjos de Ivan Pascoito. Eu creio que deve ter uns 25 arranjos lá. E se você pesquisar meu nome, Kelvin Borreiro, ou Ivan Pascoito, os dois vão estar vinculados um ao outro. Então tem os arranjos dele. Quem quiser visitar a página, Arranjos de Ivan Pascoito, vai ter muito vídeo meu e são músicas lindas. Assim, os arranjos, ele tem uma sensibilidade enorme para adaptar músicas, temas populares para violão. Só que um trabalho muito importante dele, que é visualizado e apreciado no mundo todo, são as transcrições dos LPs do Dilermando Reis, com as versões originais do Dilermando Reis. Ele extraiu nota por nota, o Ivan Pascoito, e escreveu álbuns, salvo engano, 4 ou 5 álbuns do Dilermando Reis. E com uma qualidade fenomenal, assim, com critério e qualidade. E você tocou num nome que nós sabemos que ele representa muito para o Brasil e para o mundo, Dilermando Reis. Exatamente. Haja Vista é uma história muito bonita, inclusive ele foi professor de uma das filhas do saudoso Juscelino Kubitschek. Isso. E eu sei que você também gosta muito das obras do Dilermando. Seria possível você tocar uma dessas obras para a gente? Sim, com certeza. Por favor. Abismo de Rosas. Dá uma ilustrada o que é essa obra. Okay. Na verdade, ela foi composta por outro violonista, um dos gênios do violão brasileiro que antecedeu o Dilermando Reis, Américo Canhoto Giacomino, o canhoto. O famoso canhoto. Ele era canhoto sem trocar as cordas. Sem trocar as cordas. Geralmente o pessoal inverte, mas ele não invertia. E ele compôs essa e várias outras músicas, né, com essa atmosfera do violão seresteiro brasileiro, mas tudo solado. E o Abismo de Rosas era dele. Porém, quando caiu nas mãos do Dilermando Reis, um jeito bem pessoal de interpretar também o Dilermando Reis, ele consagrou ela, porque na época tocava muito, até hoje acho que toca, tem algumas rádios que eu escuto, às vezes parece que a introdução do programa tem o Abismo de Rosas com o Dilermando Reis. E ele morreu em 78, o Dilermando Reis. E na morte dele, eu lembro que teve um jornal
que meu pai que conta isso aí, eu não lembro, mas meu pai conta, que morreu o autor de Abismo de Rosas. Não era o de Lermando Reis, era do Canhoto, mas... Mas ele deu toda uma roupagem, uma... Isso. Só que Ficou há quem conhecido. prefira também com a versão do Canhoto. Original. É bem diferente uma da outra. Aham. Né? Existem CDs aí no mercado que mostram os dois, mas eu vou tocar essa baseada no álbum do Ivan Pascoito, né? Extraída do disco, uma versão mais próxima do de Lermando Reis. Fica à vontade, sargento. Bravo. Sargento, você tem um contato internacional que você vai contar pra gente, que é o músico português Silvestre Fonseca. Como é que se deu esse contato? Esse contato com o Silvestre Fonseca começou com aquela música portuguesa que eu toquei. Eu postei ela no YouTube, acho que em 2008. Foi uma das primeiras músicas, né? Estava acostumado a tocar por hobby, normalmente, e até hoje é por hobby, né? E surgiram vários portugueses comentando, falando, puxa, essa música foi, meu professor tocava ela, você tá legal, parabéns. Fiquei feliz com isso, obviamente, né? E surgiu um português que é amigo meu hoje, né? Assim, é amigo virtual, mas a gente tem conversado bastante sobre isso. O Avelino Fonseca, um português que é aluno desse Silvestre Fonseca. E ele me apresentou o trabalho do Silvestre Fonseca, a partir daí se estabeleceu um contato, e o Silvestre Fonseca foi aluno do Duarte Costa, que fez aquela dança portuguesa. A partir daí, o Silvestre Fonseca, ele mandou para mim uma coletânea de álbuns que ele fez, de arranjos e transcrições de fados tradicionais portugueses. É uma obra fantástica. São 3 álbuns, né? E com uma qualidade clássica, assim, que é incrível, muito bem escrito, e foram editados em Londres, por uma editora londrina, né? E material excelente. Então, a partir daí começou o contato. Eu gravei mais 3 músicas desses álbuns, ele ficou super feliz e citou meu nome num programa lá em Portugal, um programa acho que é A Conversa. Está disponível no YouTube esse programa, onde uma apresentadora faz uma retrospectiva da carreira dele, fala tal, e dado momento ela pergunta se é possível alguém que não português tocar a nossa música como nós tocamos. Ele fala assim, eu tenho um amigo, Kelvin Borreiro, né, tal, e cita meu nome lá. Eu fiquei muito feliz com isso, claro. Muito bom, né? E foi um vídeo amador, assim como todos os meus vídeos são vídeos caseiros, né? Nós já falamos do Duarte Costa, já falamos do Silvestre Fonseca, né? Agora nós gostaríamos de saber, Sargento Kelvin, nós vamos falar um pouco de você. Quais são os seus projetos para o futuro? Bom, continuar mexendo com música. Isso aqui é meu oxigênio. Acredito que seja meu oxigênio. Não tem como parar, né? Mas, assim que aposentar na polícia, né? Eu espero mergulhar mesmo no estudo do violão, dar continuidade. Estudar idiomas, né? Também uma coisa que eu não comecei, mas quero aprender a falar outros idiomas, para pelo menos o inglês, falar bem falado, para futuramente ir para a Europa, até porque tem propostas aí pendentes. Uma delas com o Silvestre Fonseca e outros contatos aí que tá assim,
está amadurecendo ainda. E eu tenho muito desejo de fazer algum trabalho onde dê visibilidade nesse sentido, nesse aspecto. Que recado você deixa para aquele jovem que está estudando música ou é autodidata em algum instrumento? Você como músico. Bom, ser autodidata, eu acho relativo. A minha opinião, vou ser bem subjetivo nessa parte de ser autodidata. A gente vê muita gente falar que é autodidata. Eu sou autodidata? Relativamente, sim. Mas todo autodidata ele tem uma referência. Ele não aprendeu, mesmo que aquela referência foi poucos momentos daquela referência, mas ele teve uma referência. Ele não aprende a música assim do nada. Apenas eu acho que a diferença do autodidata para quem busca um recurso é que o autodidata ele observa muito, ele é muito observador, né? Mas eu recomendo que procure um professor. Eu procurei, tive passagens rápidas em conservatório, passei rápido por causa de situações adversas. Mas eu recomendo, procura recurso, procura professor, porque o que eu sempre falo para os amigos, né, que querem aprender a música, você está aqui, teu objetivo é aprender a música, né? Se você for autodidata, você vai fazer isso, ó. Você vai fazer isso. Um zigue-zague, você vai chegar aqui também. Mas se você tiver um professor, o teu objetivo aqui, você vai fazer isso, ó. A linha é reta. Vai dar mas a linha é muito mais rápido do que você ficar tentando aprender sozinho, buscando recursos. O professor, ele te mostra atalhos assim que... Então, apesar de eu ter sido um autodidata relativamente falando, né, como eu já expliquei, eu prefiro dizer que procure um professor. O meu pai foi a minha melhor referência. Esse 1 ano que ele me ensinou no início, tanto da flautinha doce quanto o violão, meu Deus do céu, foi assim, foi com muita disciplina. Deu certo e eu sou grato a ele essa maior herança que meu pai me deu foi a música. Sou muito feliz com isso. O mercado de trabalho para o músico instrumentista, principalmente o clássico, aqui no Brasil, como é que anda, sargento? O violão hoje, a gente pode dizer que ele está em alta. Tem um amigo Paulo Martelli, violonista renomadíssimo de Araraquara, mas internacional, acho que ele mora nos Estados Unidos. Ele idealizou e está produzindo aí, muitos devem ter assistido, é o Movimento Violão, que passa numa emissora aí, e ele traz violonistas internacionais, evidencia os brasileiros que estão em destaque, rapaziada nova, aí, muito talentosa, e, inclusive tem aqui de Rio Preto o João Aris Coimedian, um amigo aí, violonista excepcional, menino jovem, talentoso, e está nessas edições aí desses programas do Paulo Martelli, do Movimento Violão. Então, as grandes metrópoles dão mais chance, dão mais margem para a pessoa se profissionalizar, mas é um mercado meio fechado. Mas o violão está em alta, a gente pode dizer que está em alta. O Movimento Violão é um dos motivos que está promovendo essa ascensão do violão erudito no Brasil. Nós estamos quase terminando nosso programa. Nós não poderíamos deixar de pedir uma outra música, uma música clássica, erudita, para o próprio violão clássico. Isso. Eu gostaria que você nos brindasse. Deixa eu pensar aqui o que eu posso tocar. Falar então, acho que eu deixei de falar do nosso grande mestre espanhol, Francisco Tárrega. O Francisco Tárrega, a escola do violão espanhol é parte dele, né? Isso inclui também, só por curiosidade, a música flamenca? Não. Não, é diferente. O flamenco é diferente, é uma outra escola. É porque você citou espanhol e eu me identifiquei com a flamenca. A música. Então, na Espanha, são duas linhas, né, diferentes. O violão flamenco que também chega a ser clássico, sargento? A técnica é diferente. É diferente. A técnica é diferente. São poucos violonistas no mundo que tocam com destreza e perfeição os dois estilos. Um que me vê aqui no momento é a família Romero, principalmente o Pepe Romero, né? Pepe Romero é um violonista clássico assim perfeito e ele toca um flamenco com perfeição. É assombroso ver ele tocar, né? E a gente vê que é muito dedilhado, né? Muita o flamenco, manipulação dos dedos ali. Exatamente. O flamenco ele tem uma técnica diferente, a maneira, desde a postura já é diferente, né? Então, o Paco de Lucia,
né, que faleceu Grande, há pouco tempo, tive a oportunidade de ver ele tocar de perto. Até hoje, eu lembro que eu fiquei quase em estado de choque, né? Porque é desumano ver ele tocar. Realmente foi um virtuoso, assim, dos maiores do violão flamenco. Só que era flamenco. E, assim, ele mesmo sabe que ele não daria muito certo tocando um erudito, uma música bem erudita, né? E o oposto também. Mas tem alguns violonistas que conseguem tocar o erudito bem, o clássico, o erudito, o flamenco, mas são poucos, são poucos. E mesmo no clássico aqui, o nosso choro também, está englobado também no violão clássico, né, a forma de tocar. O choro nosso e o violão erudito são diferentes. Tem violonistas que tocam super bem o clássico, mas o choro ele não tem aquela linguagem, aquele jogo de cintura. Mas tem violonistas que tocam bem os dois. E esse autor que você vai nos brindar agora? É Francisco Tárrega. Francisco Tárrega. O Francisco Tárrega, o nosso violonista Fábio Zanon fala que não foi ele que inventou o trêmolo. Foi um compositor, Gaspar Mertz, da antiga Tchecoslováquia. Ele diz que ele que começou com as ideias do trêmolo, essa técnica fascinante e muito bonita do violão, e difícil. Mas o Tárrega ele compôs uma obra, dentre várias, que deixou assim, a princípio era um estudo em trêmolo, né, que ele deu o nome de Recuerdos de la Alhambra. O que consiste essa música? O violão faz uma melodia, uma linha melódica em trêmolo, né, usando esses 3 dedos aqui, e o polegar ele faz um acompanhamento arpejado, mas isso simultâneo, né? E essa obra dele é muito tocada no mundo inteiro, por todos os violonistas eruditos, mas exige assim nervos de aço para manter a resistência de você manter um trêmolo durante tanto tempo, né? É só realmente um trecho para o telespectador Certo. ver o que é o trêmolo. Muito bom. Sargento, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos que ele se estendesse por mais horas, porque é muita obra musical. Tem assunto. E, infelizmente, a gente tem que encerrar a sua participação e a nossa participação também. Obrigado pela valorosa mostra de cultura que você nos passou. Obrigado pela oportunidade. Histórica e musical. Ok? E eu quero agradecer também por essa oportunidade, em nome da nossa comandante Coronel Helena, né, que fez o convite, através de vocês também, de estar aqui podendo falar um pouco do que a gente gosta, né? Esse amor pela instituição Polícia Militar e pela música. Ok, mais uma vez, obrigado. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.